Deixou para trás, não completamente adiado, o sonho de ser piloto aviador e dedicou-se à enologia, já lá vão 32 anos de carreira. Osvaldo Amado é hoje o diretor de enologia da Global Wines desde 2011 e lidera uma equipa de 7 enólogos. Vamos então falar com o Osvaldo e perceber quais são os seus truques para produzir vinhos tão bons. Osvaldo, do nosso portfólio, qual o vinho mais difícil de produzir? No nosso portfólio, todos os produtos estão bem definidos. Cada um tem a sua especificação. Quando isso se consegue atingir, é fantástico, não existe dificuldades. Está tudo bem especificado e tudo fica muito mais fácil para o enólogo. E do nosso portfólio, qual o vinho que lhe dá mais prazer fazer e beber? São duas questões. O que me dá mais gosto de fazer, até porque eu tenho gosto de ir à procura do desafio, da luta e da satisfação de terceiros. O vinho que me tem dado um gozo terrível em fazer modificação e ao longo desses quase 10 anos na Global Wines é sem dúvida o Cabernet Colheita Selecionada. Quando cheguei a esta empresa, ele tinha especificações muito próprias, que por algum motivo enologicamente eram diferentes do que se apresentou agora. Tem sido um desafio permanente, todos os anos ir fazendo upgrades, sem que o consumidor note e que encontre satisfação nele. Portanto, o Cabernet Colheita Selecionada, pelo volume de garrafas, pela especificação e pelo objetivo que temos, objetivos que a área comercial transmitiu a enologia e indo de acordo com o que as pessoas querem, tem sido um desafio enorme atingir o patamar que o Cabernet Colheita Selecionada está neste momento. Osvaldo, se fosse para uma ilha deserta e pudesse levar 3 garrafas consigo, que vinhos escolheria? Sem qualquer dúvida nenhuma, para momentos informais levava o Cabernet Colheita Selecionada. Depois ia querer ter um espumante, numa ilha deserta, o calor, naturalmente ia pedir um bom espumante e levava o Cabernet espumante natural, claro, método clássico. E depois também levava da Quinta do Encontro, levava o Preto Branco, porque é um vinho de diferente complexidade do que normalmente estamos habituados. Um vinho que leva na sua produção cerca de 20% da uva branca bical e as outras duas castas são duas tintas, que é a Baga e a Touriga Nacional, e que certamente me iria ocupar algum tempo nesta ilha. E para um jantar memorável, que vinho escolheria? Perante um portfólio tão grande, tão rico e tão diverso quanto o nosso, não é fácil responder a essa pergunta, mas certamente, como só posso levar porque me traz boas memórias e com a certeza de que queria fazer um impacto grande, também provocar boas memórias a terceiros, naturalmente que eu levaria o vinho de Contador Grande Júri. Se tivesse que escolher uma casta portuguesa como a melhor, que casta escolheria? Uma pergunta dificílima, provavelmente das mais difíceis até o momento. Eu acho que Portugal tem grandes castas de recorte internacional, ou melhor, de categoria mundial. E eu costumo dizer habitualmente que Portugal, nas 5 melhores castas brancas, 3 são portuguesas. Nas tintas, 2 são portuguesas. Mas como só posso escolher uma, naturalmente porque é uma casta versátil, uma casta intensa e que em termos de perfil de vinhos que pode originar, sem dúvida que eu escolheria a Touriga Nacional. Muitas são as vindimas que fez aqui na Global Wines. Existe alguma que o tenha marcado e porquê? Efetivamente, são já algumas as vindimas feitas na Global Wines. Todas têm uma história. É assim, por isso é que todos os anos os vinhos são diferentes de uns para os outros. Mas efetivamente a vindima de 2013 foi a das vindimas que mais me marcou e a das vindimas que mais memórias me provoca. Tivemos um ano difícil, começou bem, até a vindima dos brancos tudo correu normalmente. Depois deu-se o aparecimento das chuvas e a preocupação em querer retirar a vinha ou a uva da vinha para transportá-la para a adega, provocou-nos muitos sobressaltos. Tenho de memória que paramos cerca de 3 vezes a vindima, foi uma vindima feita em 3 etapas e nos últimos dias de vindima tive um acidente, um grande acidente de automóvel que me fez estar ausente da empresa por um período superior há cerca de 4 meses. Mas tudo não foi mau, tudo foi bom e tenho de memória a parte agradável da vindima foi efetivamente
tivemos o primeiro vinho nobre do Dão, portanto um designativo de qualidade que estava instituído há cerca de 30 anos e que até o momento nenhum produtor tinha conseguido alvejar esta distinção. E nós, com o Casa de Santar de 2013, levantamos a bandeira bem alta do Dão com o primeiro vinho nobre do Dão. Portanto, esta é a parte boa da Vindima de 2013, como podemos verificar, teve de tudo um pouco, até momentos menos bons. Esta pergunta é engraçada. A que personalidade é que gostaria de oferecer uma garrafa de vinho e porquê? Eu sempre tive este sonho de querer oferecer a um vinho, mas a mais que uma pessoa. Eu gosto de pessoas, aliás, revejo-me em pessoas com fibra, pessoas tenazes, com percurso de vida, pessoas vencedoras, pessoas triunfadoras, que batalharam para chegar onde chegaram. E, naturalmente, eu gostaria de oferecer uma garrafa ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. E seria um vinho da Bairrada, naturalmente, que é confrado comigo. Fomos entronizados os dois no mesmo dia na Confraria dos Enófilos da Bairrada. Tenho esse carinho especial. Depois gostaria de oferecer uma garrafa à grande personalidade portuguesa, António Guterres. Também gostava de lhe oferecer uma garrafa. Ao Fernando Alonso, um grande piloto de Fórmula 1. E falando em pilotos de Fórmula 1, também gostava de oferecer ao Lewis Hamilton uma garrafa de vinho também. E, para terminar, ao professor Boaventura Sousa Santos, ilustre figura do panorama nacional e da história de Portugal. Osvaldo, o que é mais difícil? Viticultura ou enologia? Ambas têm os seus requisitos. Eu diria que qualquer bom enólogo tem que saber muito de viticultura e qualquer bom viticólogo tem que saber muito também de enologia. Portanto, as duas atividades têm que andar de mãos dadas. Não é possível produzir bons vinhos se não tivermos boas uvas. Portanto, é importante que andam de mãos dadas. Osvaldo, o que é para si um bom ano de vindima? Um bom ano de vindima é quando nós atingimos os nossos objetivos. Primeiro começamos porque as condições climatéricas proporcionem fazer uma vindima faseada e que os perfis dos vinhos possam ser respeitados. Portanto, produzir vinhos médios altos, vinhos de qualidade de reserva e grande reserva é sempre o nosso objetivo. Quando isso acontece, seguramente é uma satisfação enorme para toda a equipe de enologia. Qual é aquele erro que um enólogo nunca pode cometer? O enólogo não tem muito campo de manobra para cometer erros, mas acima de tudo o enólogo tem que estar consciente e nunca pode pensar que o seu vinho é dos melhores. Nunca, mas nunca mesmo. E relativamente à evolução de um vinho, feeling ou ciência? Bom, no meu caso particular, começou como ciência. Hoje, decorridas 32 vindimas e muitos milhões de garrafas, eu associo muitas duas coisas. O feeling é muito importante. É a capacidade de prever como é que um vinho vai aguentar, ou como vai permanecer, nomeadamente nos espumantes, nas aguardentes velhas, ou mesmo nos vinhos tintos. É preciso também, a ciência ajuda, porque há indicadores que nos dizem que este vinho vai ter ou não uma grande capacidade de evolução, ou de se manter em garrafa. A evolução acho que é mesmo o feeling, os aromas terciários que se vão desenvolver a posterior, é mesmo o feeling, é a experiência de muitos e longos anos de dizer que vou fazer este blend com este objetivo. E assim tem acontecido. Resumidamente, alio muito uma coisa à outra. Osvaldo, sei que é uma pergunta difícil de ser respondida, mas do nosso portfólio, qual o seu vinho favorito? Porque faz parte da minha fonte de preocupações e ao mesmo tempo resulta num vinho esplêndido. Tem uma cor bonitíssima, uma cor bonita, linda, um vermelho intenso, fruta distinta também, harmonia e elegância, boa estrutura equilibrada, e porque harmoniza bem com muitas iguarias, sem qualquer dúvida, Cabrito Colheita Selecionada Tinto.